Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de ciências e vocês lembram qual é o tema da unidade que nós estamos trabalhando? Então, estamos trabalhando com esse tema aqui, estamos falando sobre os animais, mas não é sobre todos os tipos de animais não. Estamos falando sobre os animais que convivem próximos aos seres humanos, quer dizer, os animais domésticos. Então vamos lá para o nosso livro para ver o que o nosso autor tem para dizer sobre os animais? Vamos ver? Então vamos lá. Olha lá. Então ele já começa com esse texto falando sobre os animais próximos aos seres humanos, que é o tema da nossa unidade. Vamos, antes de lermos este texto, que é bem grande, vamos observar o desenho. Vocês reconhecem esses personagens? Que época da humanidade vocês acham que esses personagens pertencem? Será que eles são personagens contemporâneos, quer dizer, pertencem aos nossos dias? Será que eles são personagens medievais que pertenceram lá à época das princesas, dos reis, das rainhas, da cavalaria, né? daquelas lutas lá de espada? Será que é daquela época? Ou será que esses seres humanos aqui pertencem a uma época muito remota, chamada de pré-história? Quer dizer, pré-história, o início da história, o que vem um pouquinho antes dessa história que a gente conhece. O que vocês acham? Pelas vestimentas, né? Muito bem, esses daqui pertencem, então são representantes do quê? Da pré-história. E olha lá, vamos analisar. A gente tem aqui, né, um arpão, olha lá, onde tem um peixe fisgado ali, né, preso, quer dizer, é uma pesca com arpão. E a gente também tem aqui, ó, a mulher, né, com a cesta ali com alguns legumes, algumas verduras. E percebam que aqui, ó, já tem o quê? Já tem não é uma caverna, né? Não é uma caverna, olhem bem, não é uma caverna. É como se fosse uma barraca, uma moradia, muito provavelmente feito com o quê? Com pele de animais, né? Sabem que a pré-história, ela está dividida em basicamente dois períodos, né? O paleolítico e o neolítico. O neolítico é quando aqui, ó, quando as pessoas já construíam as suas casas, quando as pessoas começaram a desenvolver a agricultura, quando as pessoas começaram a ficar mais tempo no mesmo lugar, porque nem sempre foi assim, né? Como que era antes, professora? Antes nós éramos realmente muito próximos ao que o animal faz. Morávamos em cavernas, já caçávamos, né? Mas morávamos em caverna, caçávamos, mas a hora que acabava o alimento ali naquela região, nós não sabíamos plantar, nós fazíamos o quê? Pegávamos as nossas coisas e nos mudávamos para outra caverna. Sem contar que naquela época a gente ainda não tinha o domínio do fogo, a gente ainda não sabia construir alguns equipamentos, alguns utensílios para nos ajudar nas atividades diárias, como por exemplo a caça, a pesca, né, ou o preparo dos alimentos. A gente ainda não tinha essa capacidade. Conforme nós fomos evoluindo, nós chegamos nesse período, que é o neolítico. Aí a gente já construiu os nossos utensílios, ó, pode ver que isso aqui é construído, né? Os nossos utensílios, né? A questão das vestimentas, que a gente começa a fazer uso da pele dos animais, construir as nossas próprias moradias, cultivar os nossos próprios alimentos. E daí, com isso, nós não precisávamos mais nos mudar, né? Então a gente passa a ser um povo mais sedentário e não mais nômade. Nômade é quando vai mudando de um lugar para o outro, né? Sedentário é quando a gente começa a permanecer no mesmo lugar. E daí nós chegamos aonde estamos hoje, certo? Muito bem. Descoberto de que época são esses personagens, agora nós vamos para o nosso texto para entendermos o que esta imagem tem a ver com a informação que o autor vai nos contar. Vamos lembrar que imagem e texto eles têm que estar enlaçados, né? Eles têm que estar em consonância, eles têm que estar se completando. Não dá para fazer um texto e colocar um desenho que não tem nada a ver com isso, não é? Então vamos ver. No início da humanidade, o ser humano era nômade, ou seja, não tinha moradia fixa e estava sempre mudando de lugar. Contei isso para vocês? Contei, né? Sem nem ter lido o texto. Tá vendo só como uma imagem pode falar muito pra gente?
Ele era caçador-coletor, o que significa que caçava animais e colhia vegetais comestíveis encontrados na natureza. Não é isso que o animal faz? O animal não caça para comer? Vamos pensar no animal que está lá na selva, que está lá no cerrado, que está lá na montanha. Ele não caça para comer? Pois então, nós fazíamos a mesma coisa. E também colhíamos, né, coletávamos outros tipos de alimentos que a natureza nos dava. Quando havia necessidade, saía à procura de melhores condições de segurança, de alimentação e até mesmo climáticas. Então, quando mudava ali a situação, quando já não tinha mais alimento, quando começava o frio demais, o que nós fazíamos? Nós nos mudávamos, né? Com o passar do tempo, os humanos perceberam que poderiam cultivar o próprio alimento e criar alguns animais ao invés de caçá-los. Assim nasceram a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura tem a ver com o que mesmo, pessoal? Com o plantio, né? Cultivar plantas, o alimento vegetal. E a pecuária tem a ver com a criação de animais, né? Quando eu crio animais também para servir de alimento. Foi isso que os homens e as mulheres lá da pré-história fizeram. Além disso, perceberam que poderiam se aproximar de outros seres que oferecessem proteção e outras vantagens, como remédios naturais, passando a domesticar diferentes espécies de animais e plantas. Então vejam só, quando o homem começa a ter esse comportamento de perceber o que ele pode mudar na natureza, ou o que ele pode dominar na natureza, ele começa a perceber o quê? Ele começa a dominar plantas e animais. Como assim dominar plantas, professora? Sim, ele começa a descobrir as propriedades das plantas e descobre que algumas delas poderiam servir como remédio para proteger a saúde ou para curar alguma doença. Então, ao invés dessa planta ficar lá no meio da mata, ele começa a plantar esse vegetal próximo de si, próximo da sua casa, próximo da sua residência. Quando ele percebe que ele pode domesticar alguns animais, quer dizer, ele pode dominar alguns animais, ele também começa a trazer esses animais para perto dele. Seja o animal que ele caça, e aí ele começa a criar perto ali da casa dele, né, do local onde ele mora, né, ou o animal que pode servir para proteger ele. A gente às vezes não tem, por exemplo, tem pessoas que têm cachorro que são de dentro de casa. Mas tem pessoas que têm cães que ficam fora de casa para servir de proteção para o lar. A mesma coisa acontecia lá na pré-história. Esse modo que nós temos hoje de lidar com os animais é uma evolução que começou aonde? Lá na pré-história. Tá? Foi lá na pré-história que surgiu a agricultura, foi lá na pré-história que surgiu a pecuária e foi lá na pré-história que surgiu essa palavra, domesticar, tá bom? Por esse motivo, os seres humanos passaram a viver, olha lá, por esse motivo os seres humanos passaram a viver em aldeias e a construir as primeiras moradias, dando origem às cidades e às civilizações. Então, primeiro eles viviam isolados, né? Mas conforme eles perceberam que eles não precisavam mais estar se mudando de um lugar para o outro, mas que eles poderiam plantar, criar animais, né, cultivar plantas, aí essas diferentes famílias, vamos dizer assim, começaram a morar próximas. E isso foi dando origem ao quê? Às primeiras moradias. Essas moradias mais próximas foram dando origem às cidades e às civilizações. Hoje você não mora numa cidade? Eu moro numa cidade, mas provavelmente onde a gente mora hoje, naquela época, milhões de anos atrás, não existia absolutamente nada do que existe hoje, tá certo? Toda essa mudança de hábito de vida possibilitou o aumento do número de filhos e, consequentemente, o aumento das populações humanas. Então, conforme eles foram ficando mais sedentários, foram construindo, né, as suas moradias, foram ficando mais próximos de uma família, de outra família, de outra família, né, começaram a gerar mais filhos, né, e isso foi dando origem, então, à humanidade como nós conhecemos hoje, né, aumentando a população, tá certo? Olha lá, o que a gente tem ali no glossário, então, né, o que a gente tem de estudo de palavras? A agricultura, então a professora já explicou para vocês o que é agricultura, mas o autor traz uma definição.
atividade de cultivar a terra, pela qual grande parte dos alimentos são obtidos. O que é pecuária, então? Criação de animais para obtenção de produtos como o leite e a carne. E o que é domesticar, então? Trazer um animal para a convivência com humanos, por exemplo, os cachorros, que nem sempre foram animais domésticos, né? Os cães já foram, sim, animais selvagens, tá bom? E ali, ó, agora tem ali o mão na massa. Como a gente já conversou bastante, vocês já entenderam muita coisa, vocês vão conseguir fazer. Vamos lá? Diz assim, as palavras que completam as frases a seguir estão fora de ordem, portanto a sua missão é ligar os textos da coluna da esquerda às palavras que os completam localizadas na coluna da direita. Então vamos ver. O humano primitivo vivia mudando de residência em busca de alimento e melhores condições de vida. Por isso ele era chamado de... Como que é o nome que eu falei quando a gente fica mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro? Vamos ver lá? Olha lá. O que a gente tem? Nós éramos o quê? Nômades. Muito bem. Então eu vou ligar o nômade lá com a primeira informação. E ainda vou escrever ali na linha. Nômade. No início da humanidade, os seres humanos eram considerados... O que eles eram considerados? Pois comiam o que encontravam na natureza. Vamos ver. O que eles eram considerados? Olha lá. Caçadores e coletores. Então, eu vou ligar o caçadores e coletores lá com a segunda informação. Era assim que nós éramos considerados. Para criar animais para o consumo, o humano precisou fazer o quê? O que ele precisou fazer para trazer esse animal para perto dele sem ser atacado por esse animal? Domesticá-los. Então, liga lá o domesticá-los. E, por fim, da necessidade de o ser humano cultivar o seu alimento e criar animais para o consumo, surgiram o que surgiram, gente? Olha lá, o que surgiu quando o homem começou a plantar perto da sua casa e a criar o animal ali pertinho da sua casa? Surgiu a agricultura e a pecuária. Certo? Gostaram da aula de hoje? Muita informação, né? Mas então agora você dá uma retomada aí, lê de novo o texto, lê de novo essas palavrinhas novas que surgiram, né? E num outro encontro, nós estaremos aqui novamente para continuarmos falando sobre esses animais, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.